E aí, pessoal, mais uma aulinha começando. Então, essa é a aula 19, que vai mostrar a parte 1 da organização da tabela periódica. Então, ó, quem já está aqui junto comigo, a tabela que eu pedi para vocês imprimirem, que é hoje que a gente vai colorir essa tabela. Então, eu preciso que vocês já deixem aí perto de vocês 4 lápis de cor, da cor de preferência de vocês, uma caneta preta e régua, que é o que a gente vai precisar para poder acompanhar a aula de hoje. E o livro, como eu já falei com vocês, e aquela lista de conteúdo, que aí vocês têm um material junto para poder verificar essa aula junto comigo. Então, vamos lá! Primeira coisa, tabela periódica, então, é a tabela que se encontram os elementos, como os elementos estão organizados. Então, é preciso já dizer o que a gente já sabe. Os elementos, então, são representados pelos símbolos. Vocês estão vendo aqui que a tabela periódica, ela tem 118 quadradinhos e cada quadradinho contém, além do símbolo do elemento, o nome do elemento, o número atômico do elemento e a massa atômica do elemento. E como verificar a posição desses elementos na tabela? Verifiquem sempre uma legenda que tem ao lado de toda a tabela que é colocada a vocês. E nessa legenda tem as posições de cada um desses números. Mas uma outra forma também da gente verificar. A tabela periódica é organizada na ordem crescente e consecutiva de número atômico. Então, como a gente faz a leitura da tabela? Como se a gente estivesse lendo um texto. Então, olha, a gente lê o texto assim, não é? Vai passando daqui para cá, depois desce a linha. A mesma coisa para a tabela. Então, se vocês olharem, o número de cima, que é o número atômico, acompanhem com a tabela de vocês. É 1 do hidrogênio e o próximo elemento, que é o hélio, é 2. Se vocês descem aqui, vem o lítio 3, o berílio 4, 5, 6 e assim vai. Ou seja, são números crescentes e consecutivos. E existe também a massa atômica. A massa nessa tabela daqui está embaixo. E se vocês olharem, também é crescente para a grande maioria dos casos. Como eu conversei com vocês, existe uma parte, uns elementos ou outros aqui, que não estão exatamente na ordem crescente de massa atômica. Mas, de qualquer forma, essa ordem ela não é consecutiva. Ainda que seja crescente, ela não é consecutiva. Então, se vocês olharem, o próprio hidrogênio e o hélio já conferem isso daí. O hidrogênio, a massa é 1 e o hélio, aproximadamente, né? E o hélio, a massa é 4. Portanto, essa ordem não está consecutiva e é uma outra forma de vocês verificarem, então, a posição dessas numerações. Lembrando que, gente, essa posição desses números na tabela periódica não quer dizer a mesma coisa que a notação dos elementos químicos. A gente sabe que na notação do elemento químico, A vem antes de Z, mas a gente também sabe que número de massa nem é a mesma coisa que massa atômica. Lembram a diferença entre os dois? Então, isso daí, pessoal, a notação, então, é diferente da posição desses números na tabela periódica. A dica é, peguem a legenda ou simplesmente verifiquem essa historinha de quando for consecutiva e quando não for consecutiva. Então, continuando, a gente sabe uma outra coisa também, uma outra forma de organizar. Elementos, então, de número atômico, verifiquem aí, agora que vocês já conseguem observar. O número atômico, então, acima de 92, então o elemento de número atômico 92 é o urânio. Olha lá o urânio. Então, peguem aqui a tabela para vocês verificarem. O elemento, então, acima de número atômico, acima do urânio, ou seja, o elemento de número atômico 93, olha lá, que é o netúnio, a partir dele até os próximos números atômicos dos próximos elementos, a gente vai tratar então de elementos que são chamados de transurânicos, que são elementos conhecidos como radioativos, são aqueles isótopos radioativos que a gente estudou, e eles passam por transmutação, ou seja, eles se transformam em outros elementos químicos a partir de reações, então, que são reações que a gente viu, radioativas, que a química nuclear vai estudar. A primeira, então, divisão importante da tabela periódica, que é justamente o que a gente vai tratar, que a gente vai começar, então, a mexer na tabela que está aqui, deixar essa tabela muito mais legal para a gente poder estudar, é essa divisão aqui, entre metais, os ametais e o hidrogênio. Uai, por que o hidrogênio sozinho? Porque o hidrogênio, pessoal, ele constitui uma família própria, ele tem características próprias. Então, o hidrogênio ele vai ser separado dos demais elementos da tabela periódica. Em divisões antigas também a gente tinha uma outra forma, que
que eram os semimetais ou metalóides, que são esses elementos que estão aqui no quadro: boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Esses elementos eram considerados dessa forma porque eles têm características, alguns deles, tanto de metais quanto de ametais. Só que hoje a IUPAC, que é então a organização que rege a química, de química aplicada, então que a gente segue o que a IUPAC fala, ela tirou essa divisão. Então a gente tira também, mas a título de curiosidade ficam então esses elementos para vocês. Aqui então a gente vai começar a mexer e colorir essa tabela periódica. Então eu vou pedir para que vocês peguem o primeiro lápis aí que vocês escolherem e pintem o hidrogênio. Então a caixinha aqui que tem o hidrogênio, escolham uma cor para ele e coloquem então essa cor para só o hidrogênio. Eu pedi para que vocês não colassem a tabela periódica no quadro, no caderno de vocês. E o porquê disso, pessoal? Porque eu vou pedir a partir de agora que vocês façam legenda. Uma legenda, e eu peço para que vocês façam aqui atrás. Não escrevam nessa parte que está aqui em branco da tabela periódica, porque a gente vai escrever muito mais coisas ainda aqui em cima. Então escrevam atrás a tabela periódica. Se você quiser escrever em uma outra folha e grampear aqui, tudo bem? Pode ser assim também. E aí vocês vão começar a construir a legenda e na legenda então vai ficar por enquanto só o hidrogênio. Vocês estão vendo que o espaço está aqui porque vem mais outras 3 cores, né? Como eu falei com vocês, vamos utilizar 4. Além do hidrogênio, então, vamos terminar aquela divisão que é então entre os metais e os ametais. Então, como que a gente vai dividir isso daí? Peço a atenção de vocês para vocês fazerem direitinho. Peguem aí a caneta preta de vocês e a régua e vocês vão passar então a caneta preta logo abaixo aqui do boro. Então, entre o boro e o elemento alumínio, vocês vão começar a descer como se fosse uma escadinha. Só que quando chegar entre o polônio e o astato, ao invés de vocês continuarem outro degrau, vamos dizer assim, vocês vão passar reto pelo polônio. E assim vocês então dividem os elementos entre os metais e os ametais. Então, o que isso quer dizer? Que essa galera toda de cá, inclusive esses aqui de baixo que a gente vai conversar depois, são metais, e essa galera, então, esses elementos do lado de lá, do lado direito, eles são os ametais. Então, essa é a divisão que você já tem que ter noção e que é importante saber. Vamos às características desses elementos? Então, olha, quem são os metais? O que eles têm em comum? Metais, então, com a exceção do mercúrio, tá? Mercúrio é esse elemento daqui, Hg. Com a exceção dele, todos são sólidos à temperatura ambiente e todos possuem altos pontos de fusão. Então, os metais têm essa característica em comum. Eles também são maleáveis. O que quer dizer isso? Eles conseguem, em um metal, é possível deformar esse metal sem quebrar, é possível moldá-lo. Então, isso é chamado de maleável. E eles são dúcteis também. E o que é ser dúctil? É a capacidade de ser transformado em fio. As fiações elétricas não são de ferro, cobre, por exemplo, são metais. E é justamente por essa característica que eles podem, então, ter essa função no nosso dia a dia. Eles também são excelentes condutores elétricos e térmicos, então, mais um motivo para a escolha desses elementos. E eles possuem brilho característico, que é o brilho metálico. Todos os metais têm essa característica em comum. E os ametais ou não metais? Então, como eles são caracterizados? Basicamente, pessoal, o contrário do que se sabe sobre os metais. Então, eles podem se apresentar nos 3 estados físicos. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Que vai depender de qual metal que a gente estiver falando. O oxigênio, por exemplo, ele se apresenta no estado gasoso. O bromo, por exemplo, no líquido. E o carbono no sólido. Então, vai depender de qual é o metal que a gente está falando para poder dizer. Então, por isso eu digo que nas condições ambiente eles podem se apresentar nesses 3 estados. Tem baixos pontos de fusão, com a exceção do carbono, naquelas 2 variações, carbono grafite e carbono diamante. Então, com essa exceção, todos os outros baixos pontos de fusão.
não são maleáveis e não são dúcteis, então eles não servem para aquela história que a gente conversou de fiação, por exemplo, e eles são maus condutores em geral, elétricos e térmicos. Então por isso que a gente fala que é basicamente o contrário do que um metal é, salvas as exceções. Então vamos lá, esses são os dois então. A diferença entre os dois, e essa foi a primeira grande divisão. Só que a gente vai continuar pintando essa tabela. Então vamos lá. O que eu vou pedir agora para vocês? As duas colunas, então, as primeiras, que a gente já estava conversando inclusive sobre isso, que são maiores aqui, e as 6 últimas colunas do lado de cá, vocês vão escolher uma cor para elas também. Então parem aí o vídeo, terminem de pintar e só sigam então quando vocês terminarem de fazer isso. Então esses elementos aqui, eles vão ser representados da mesma forma e na nossa legenda a gente vai continuar e dizer que eles são os elementos representativos. E o que isso quer dizer? Nas próximas aulas a gente vai conversar sobre isso. Então olha, voltando. Já temos o hidrogênio colorido e já temos essas 8 colunas coloridas, as 2 primeiras e as 6 últimas. O hidrogênio, então, e os elementos representativos, eu escolhi da cor rosa, você escolha da cor que você preferir. Próxima, então, parte que a gente vai colorir é o meio da tabela periódica, esse centrão da tabela periódica, que ao longo das aulas de distribuição eletrônica, eu já estava conversando sobre ele com vocês. Então, esse meio da tabela periódica, eu preciso que vocês escolham outra cor diferente para caracterizar. Então, eu escolhi aqui o amarelo e aí eu coloquei na legenda que são os elementos de transição externa. Então a nossa divisão que a gente está fazendo aqui na tabela periódica é entre os elementos representativos e os elementos de transição, começando com os elementos de transição externa. Tá. E aqui então é o que a gente chama de tabela periódica principal. Só que vocês estão vendo que há mais outras 2 linhas na tabela periódica, inclusive com um traço, que a gente vai conversar mais lá na frente. Essas outras 2 últimas linhas são as próximas a serem coloridas. Então eu escolhi aqui uma outra cor, cor roxa, escolham a cor que vocês preferirem e coloquem na legenda que são os elementos de transição interna. Então a gente sabe que tem os elementos de transição externa e tem os elementos de transição interna. E a gente vai aprender a diferenciar esses elementos e diferenciá-los inclusive dos elementos representativos e do próprio hidrogênio. Então essa é uma forma que a gente fala básica de organização da tabela periódica e de identificação desses elementos em função das próximas características que vêm a seguir, dos próximos conteúdos que vêm a seguir. Então a aula fica por aqui. A próxima aula a gente vai continuar a organização da tabela periódica. Fica o meu beijo para vocês e até a próxima aula.